O primeiro pensamento de Anderson ao ver o rapaz foi: estou ficando careca. Careca, gordo e velho. Mas não disse em voz alta. Em vez disso, empurrou a cadeira para trás, levantou-se e foi até a lateral da mesa com determinação, a mão direita estendida com rigidez. Sorrindo com uma cordialidade forçada, cumprimentou o rapaz com um aperto de mão. Whitver? Isso mesmo, disse o rapaz. Mas para você é Ed. Isso é, se compartilha minha aversão pela formalidade desnecessária. A expressão do rosto loiro e excessivamente seguro mostrava que, para ele, a questão estava resolvida. Seria Ed e John. Tudo seria agradável e corporativo desde o início. Foi muito difícil encontrar o prédio? Perguntou Anderson com cautela, ignorando o excesso de intimidade da apresentação. Por Deus, ele precisava sentir que não estava perdendo tudo. Sentiu uma pontada de medo e começou a suar. Whitver andava pelo escritório como se já fosse o dono do lugar, como se avaliasse o tamanho. Não poderia esperar alguns dias. Um intervalo decente? Nem um pouco, respondeu Whitver, despreocupado, com as mãos no bolso. Animado, examinou os arquivos volumosos que encobriam a parede. Sabe que não estou vindo para a agência às cegas. Tenho minha própria opinião sobre o modo de como a divisão pré-crime é administrada. Trêmulo, Anderson acendeu o cachimbo. Como ela é administrada? Eu gostaria de saber. Nada mal. Muito bem, na verdade. Anderson olhou para ele com firmeza. Essa é a sua opinião pessoal? Ou é conversa fiada? Whitver encarou-o sem malícia. Pessoal e pública. O Senado está satisfeito com seu trabalho. Na verdade, estão entusiasmados, acrescentou. Entusiasmados na medida do possível para homens muito idosos. Anderson contraiu-se, mas por fora permaneceu imparcial. Foi preciso um esforço, no entanto. Perguntou-se o que Whitver realmente pensava. O que se passava de fato dentro daquele crânio com cabelos bem aparados. Os olhos do jovem eram azuis, vivos, e de uma sagacidade perturbadora. Whitver não era nenhum tolo. Era óbvio que tinha uma ambição enorme. Pelo que entendo, disse Anderson com muito cuidado, você será o meu assistente até eu me aposentar. É o que entendi também, reagiu o outro sem um instante de hesitação. O que pode acontecer este ano ou ano que vem, ou daqui a 10 anos? O cachimbo tremia na mão de Anderson. Não há imposição alguma para que eu me aposente. Fundei a divisão pré-crime e posso continuar aqui por quanto tempo quiser. Depende apenas da minha decisão. Whitver concordou, com a mesma franqueza de antes. É claro, com esforço, Anderson acalmou-se um pouco. Eu só queria que as coisas fossem claras. Desde o início, concordou Whitver. Você é o chefe. Com todos os indícios de sinceridade, perguntou. Se importa de me demonstrar o departamento? Gostaria de me familiarizar com a rotina geral assim que possível. Quando passaram pela fileira de escritórios movimentados sobre a luz amarela, Anderson disse. Já está familiarizado com a teoria do pré-crime, é claro. Suponho que seja um ponto pacífico. Tenho as informações disponíveis ao público, respondeu Whitver. Com o auxílio de seus mutantes pré-cognitivos, você aboliu com ousadia e êxito o sistema punitivo pós-crime, baseado em presídios e penalidades. Como todos sabemos, a punição nunca foi muito dissuasiva e servia de pouco consolo para uma vítima já morta. Chegaram ao elevador. Enquanto desciam rapidamente, Anderson disse: Você já deve ter notado a inconveniência legal básico da metodologia do pós-crime. Estamos prendendo indivíduos que não infringiram lei alguma. Mas com certeza vão infringir, Whitver afirmou com convicção. Legalmente não infringem, porque os capturamos primeiro, antes que possa cometer um ato de violência. Portanto, a execução do crime em si é absolutamente metafísica.
afirmamos que são condenáveis. Eles, por outro lado, afirmam eternamente que são inocentes. E, em certo sentido, são inocentes. O elevador os liberou, e eles voltaram a caminhar por um corredor amarelo. Em nossa sociedade não temos qualquer crime grave, acrescentou Anderson. Mas temos, sim, um campo de detenção cheio de supostos criminosos. Portas se abriram e fecharam, e eles chegaram à ala analítica. À frente deles, erguiam-se aparatos impressionantes de equipamentos, receptores de dados e os mecanismos de computação que analisavam e reestruturavam o material que chegava. E do outro lado das máquinas estavam os 3 precogs, quase imperceptíveis no labirinto de fios. Lá estão. O que acha deles? Disse Anderson friamente. Na penumbra, os 3 dementes estavam sentados, balbuciando. Cada declaração incoerente, cada sílaba aleatória era analisada, comparada, reorganizada em forma de símbolos visuais, transcrita em cartões perfurados convencionais e ejetada em diversas fendas codificadas. Durante todo o dia, os dementes balbuciavam, aprisionados em suas cadeiras especiais de encosto alto, mantidos numa única posição rígida por tiras de metal, feixes de fios e grampos. Suas necessidades físicas eram atendidas automaticamente. Não tinham nenhuma necessidade espiritual. Vegetativos, murmuravam, cochilavam e existiam. Suas mentes eram embutadas, confusas, perdidas nas sombras. Mas não nas sombras de hoje. As 3 criaturas gaguejantes, tartamudeantes, com cabeças inchadas e corpos debilitados, contemplam o futuro. O maquinário analítico registrava suas profecias, e à medida que os 3 dementes precogs falavam, as máquinas ouviam com atenção. Pela primeira vez, o rosto de Whitver perdeu a confiança jovial. Uma expressão de repugnância e pavor surgiu aos poucos em seus olhos. Um misto de vergonha e choque moral. Não é agradável? Murmurou. Não sabia que eram tão... Buscou a palavra certa, gesticulando. Tão deformes. Deformes e retardados, confirmou Anderson, de imediato. Especialmente a garota ali, Donna. Tem 45 anos, mas parece ter uns 10. O talento absorve tudo. O lobo da percepção extrasensorial reduz o equilíbrio da área frontal. Mas o que isso nos importa? Temos suas profecias. Eles transmitem o que pensamos. Não entendem nada, mas nós entendemos. Abatido, Whitver foi até o equipamento do outro lado da sala. Recolheu da fenda uma pilha de cartões. São nomes que foram mencionados? Obviamente. Com o senho franzido, Anderson tomou os cartões dele. Não tive chance de examiná-los ainda, explicou, disfarçando a perturbação com a impaciência. Fascinado, Whitver observou o equipamento lançar um novo cartão à fenda, agora vazia. Foi seguido por um segundo e um terceiro. Dos discos ruidosos saía um cartão após o outro. Os precogs devem ver um futuro bem distante, exclamou Whitver. São visões que têm um alcance bastante limitado, informou Anderson. 1 ou 2 semanas adiante no máximo, mas muitos de seus dados são inúteis para nós, simplesmente irrelevante para nosso trabalho. Repassamos a agências adequadas, e eles, por sua vez, trocam dados conosco. Todos os departamentos importantes guardam macacos preciosos em seus porões. Macacos? Whitver encarou inquieto. Ah, sim, entendi. Muito apropriado. Anderson recolheu de modo automático os novos cartões que tinham sido virados pela máquina giratória. Alguns desses nomes serão totalmente descartados, e a maior parte dos restantes registra crimes triviais, roubos, sonegação de impostos, agressões, extorsões.
Com certeza deve saber que a pré-crime reduziu 99,8% dos crimes graves. Raramente temos assassinatos ou traições reais. Afinal, o culpado sabe que será confinado no campo de detenção uma semana antes de ter a chance de cometer o crime. Quando foi a última vez que um assassinato chegou a ser cometido? Perguntou Whitver. Há 5 anos atrás, disse Anderson com orgulho na voz. Como aconteceu? O criminoso escapou de nossa equipe. Tínhamos seu nome, na verdade, tínhamos dados. Tínhamos todos os detalhes do crime, incluindo o nome da vítima. Sabíamos o momento exato, a localização do ato planejado de violência. No entanto, apesar de nossas ações, ele conseguiu consumar o crime. Anderson deu de ombros. Enfim, não conseguimos pegar todos. Folheou os cartões. Um assassinato em 5 anos. Whitver retomava a confiança. Um recorde bastante impressionante. Motivo de orgulho. Com tranquilidade, Anderson disse. Eu sinto orgulho. Há 30 anos desenvolvi a teoria. No tempo em que as mentes limitadas estavam preocupadas em evitar ataques surpresas no mercado de ações. Vislumbrei algo legítimo, algo de enorme valor social. Lançou o maço de cartões para o L. Page, seu subordinado, encarregado de bloco dos macacos. Veja qual deles queremos, disse ele. Faça seu próprio julgamento. Quando Page desapareceu com os cartões, Whitver disse pensativo. É uma grande responsabilidade. Sim, é, concordou Anderson. Se deixarmos um criminoso escapar, como fizemos 5 anos atrás, teremos o peso de uma vida na consciência. Somos inteiramente responsáveis. Se cometermos um deslize, alguém morre. Puxou com veemência 3 novos cartões da fenda. A confiança dos cidadãos está em jogo. Já se sentiu tentado a... Whitver hesitou. Quer dizer, alguns dos homens que pega devem lhe oferecer alguma coisa. Não adiantaria nada. Um arquivo duplicado dos cartões aparece no QG do Exército. É um sistema de fiscalização. Podem ficar de olho em nós sempre que desejarem. Anderson olhou de relance para o cartão de cima. Então, mesmo se quiséssemos aceitar uma, parou de falar, contraindo os lábios. Qual o problema? Perguntou Whitver com curiosidade. Cauteloso, Anderson dobrou o cartão e colocou-o no bolso. Nada. Absolutamente nada. Murmurou. O tom ríspido fez Whitver corar. Não gosta mesmo de mim, observou. Verdade, admitiu Anderson. Não gosto, mas... não acreditava que pudesse sentir tanta aversão pelo jovem. Não parecia possível. Não era possível. Havia algo de errado. Confuso, tentou aliviar a perturbação mental. No cartão estava o seu nome. Linha 1. Assassino futuro já acusado. De acordo com os códigos perfurados, o comissário da pré-crime, John Anderson, ia matar um homem. E na semana seguinte, com uma certeza absoluta e inabalável, ele não acreditou.